Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Pode Tudo, Tudo Pode. Queremos agradecer mais uma vez aí a sua permanência atrás das nossas câmeras aí assistindo os nossos episódios. Essa é a segunda temporada e a gente está muito feliz de começá-la. Já alguns entrevistados passaram por aqui e foi muito legal, foi muito gostoso, foi uma coisa muito jóia. Então eu quero te agradecer desde já. Fique conosco até o final, você vai gostar da nossa entrevista hoje. Queremos agradecer o patrocínio Master da Arca Music e dos estúdios Arca, que, como sempre, mantém no ar o nosso programa, mantém no ar esse nosso projeto. E, como você sabe, o Estúdio Arca ele é responsável por projeto e execução de áudio e vídeo, de iluminação cênica, tratamento e isolamento acústico, uma empresa que cuida de manutenção, reparação dos sistemas de som, de iluminação de igrejas, bares, auditórios, restaurantes, escolas, supermercados e grandes ambientes onde se faz necessário um som maravilhoso, um som bacana, para que todo mundo possa ficar à vontade num ambiente onde você precisa de som e iluminação boa. Então, convidamos você a conhecer, entrar nas redes sociais e nos contatos da Arca Music para que você tenha um bom contato, além dos instrumentos musicais da loja, que você tem teclados, violões, guitarras, mesas digitais, caixas ativas e muito mais coisas, todos os acessórios ligados à música, ok? Então nós vamos começar esse hoje, nosso episódio, e queremos já dizer para você que você vai ficar muito feliz de conhecer, que se já não o conhece, uma pessoa muito querida, um amigo de muitos anos, alguém que nós somos muito chegados e é como se fôssemos irmãos. Eu sou um irmão mais velho para ele e ele é um irmão mais novo para mim. Gostamos muito de estar juntos sempre que podemos. E ele é campograndense, logicamente, nascido em Campo Grande e feliz por morar aqui, fazer a sua vida aqui, ter toda a sua família aqui. Ele é casado com Ana Paula, ele é pai do Natan, da Ana Vitória e do Tiago. Ele é filho de uma família com 5 irmãos e ele fica ali no meio desses 5 irmãos, né? Não é nem o caçula nem o mais velho, então ele tem uma certa folga para ser quem ele é. Ele é filho de uma advogada e de um engenheiro, então ele teve uma boa educação desde cedo, desde pequeno. Formou-se em medicina em 1998, portanto ele já tem 26 anos de profissão. Ele é especialista em neurocirurgia pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e ele iniciou a sua carreira como oficial médico, não é? Como oficial médico na Marinha do Brasil, trabalhando no Hospital Naval, fazendo as suas especializações durante 5 anos. Ele também atuou nos porta-aviões Minas Gerais e São Paulo, trabalhou no Hospital Naval Marcílio Dias e em diversos hospitais ele tem atuado em Campo Grande, como o Hospital Adventista de Campo Grande, também a Santa Casa, não é? E atua também como fazendo clínica médica. Então, você vai gostar de conhecê-lo porque ele tem uma larga experiência na área dele. E nós também queremos dizer que, como todo jovem, e você que é jovem está nos assistindo, que talvez goste de pensar na medicina como a sua escolha para a vida, ele teve também, quando jovem, aí a sua atuação como quase um profissional de basquete, um craque de basquete. Ele trabalhou antes de ir para a faculdade, desculpe, como garçom, como vendedor. Então ele experimentou alguma coisa fora da medicina antes. E também foi incentivado pela sua namorada a voltar aos estudos. E continuar os estudos foi quando ele e a sua namorada, que é a sua esposa, Ana Paula, fez com que ele tomasse a paixão pela medicina e fosse quem ele é hoje. Então nós estamos muito contentes de apresentar a vocês o Dr. Vladimir Rezende. Meu amigo Vlá, seja bem-vindo. É uma alegria ter você no nosso podcast. Muito obrigado pela gentileza e a generosidade de poder compartilhar alguns minutos conosco aqui, batendo um papo. E eu que agradeço a honra e a alegria de estar aqui junto de você, que foi meu professor na escola dominical. Pensei que você esquecia Não, disso. tem que falar esse detalhe, né? Tá certo.
Muito bom professor, por sinal. E também aqui na casa, na Arca Music, né, que é do nosso amigo Edmar, que também estou revendo aqui com muita alegria, a qualidade do estúdio, muito altíssimo nível. Recomendo com empenho, como a gente falava na Marinha. Com empenho, né? Assim. Isso aí é importante saber. Mas, entrando no nosso assunto, a neurologia, né, algumas informações que eu busquei, é um ramo da medicina que avalia, diagnostica, desculpa, é uma palavra difícil, e trata as doenças que afetam o sistema nervoso, né? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para o Vlá, e vou chamá-lo de Vlá pela nossa amizade, com todo respeito, Dr. Vladimir, mas, Vlá, quais os males ou doenças que comumente são tratadas por um neurologista? A neurologia é a parte da medicina que estuda o sistema nervoso em geral. A minha escolha na profissão médica foi me direcionar mais para a área cirúrgica, mas a neurologia está na base da Sim. área cirúrgica neurológica, vamos dizer assim. Uhum. A gente chama de Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que é que eu faço parte, né, que é o órgão que controla toda a atividade neurocirúrgica e também com ensino, com estímulo de cursos e congressos no Brasil, né? Mas já a neurologia já é a parte básica da neurocirurgia, que a gente pode falar assim, e os neurologistas não vão gostar muito disso que eu estou falando, mas é a parte inicial, que eu diria, da neurocirurgia, Sim. que foi o caminho que eu tomei na vida. Mas trata basicamente tudo que é doença relacionada ao sistema nervoso. Puxa, então uma pessoa muito nervosa trata com um neurologista? Pode começar por ali, sim, pode ajudar bastante. Mas o sistema nervoso compreende o cérebro, a medula e os nervos periféricos. Nossa, nome esquisito, né? Nervos periféricos. É tudo que faz a gente sentir e provoca o nosso movimento. Perfeito. Vamos dizer assim. Mais simples. Perfeito. Às vezes as pessoas percebem alguns problemas que a gente sai fora do nosso normal, né? Um problema com uma dor de cabeça, desmaio, uma confusão mental, não lembrar de coisas simples ou recentes, dificuldade em pronunciar algumas palavras e visão dupla, não é? Essas coisas são coisas que podem alertar a pessoa a procurar um neurologista? São. Todos esses que você falou são sintomas neurológicos, tem a ver com doenças relacionadas ao sistema nervoso. Sim. Pode ser que não seja uma doença essencialmente do sistema nervoso? Pode. Algumas doenças clínicas gerais, uma dor de cabeça simples, que não tem uma complicação para dentro do sistema nervoso, pode ser bem tratada por um clínico geral bem interessado, que possa fazer um diagnóstico adequado e um tratamento. Mas na dependência da não melhora desses sintomas, aí a gente começa a ficar um pouco mais preocupado e deve investigar um pouco mais, aprofundar a investigação, que pode estar relacionado diretamente a doenças do sistema nervoso, sim. Sim. Como nós estávamos conversando, você disse que ela é como se fosse um Y, né? A neurologia, ela tem duas áreas. Uma área que é a área clínica e a outra que é a área cirúrgica, né? Então, por exemplo, o povo brasileiro é muito mal acostumado a se automedicar. Isso a gente sabe, porque vê médicos falando sempre sobre isso. Cuidado com a automedicação e tal. E como a gente está conversando e as pessoas vão estar nos assistindo e interessadas nesta conversa, porque quem não tem uma dor de cabeça, quem já não se sentiu mal, cansado, dificuldade de lembrar as coisas e tudo mais. Então, existe um momento em que você precisa procurar o auxílio médico para isso? Vou ser mais claro. Eu vou tomar um relaxante muscular, que ontem eu dormi mal, eu acho que eu dormi, não me senti bem à noite, acordei várias vezes, eu vou tomar um relaxante muscular, eu estou com uma dor de cabeça, vou tomar uma dipirona, isso, até que ponto a gente pode se cuidar nessa parte? Antes de procurar o médico? Ou deveria procurar? Basicamente, todo sintoma, principalmente relacionado à dor, que é o que mais chama atenção, né? É sempre um aviso do corpo. E como aviso, como um alerta, você precisa estar atento aos sinais de complicação desses sintomas. Sim, é importante complicação, sim. Esse ponto. Porque uma dor de cabeça simples,
dormi mal, como você falou, tomei alguma coisa que não devia, comi alguma coisa que não comeu algo devia, que... então alguma coisa não caiu bem, então me deu uma dorzinha de cabeça. E normalmente as dores de cabeça simples, elas melhoram até espontaneamente, até, às vezes eu até brinco, né? Com o médico, sem médico, às vezes até apesar do médico, né? Mas Apesar de... nem sempre acontece. Mas as dores de cabeça podem se tornar uma coisa mais séria quando ela não melhora nas primeiras 12 horas. E às vezes até espontaneamente ela pode melhorar. Depois de assim, uma dose de algum... Às vezes um analgésico comum, daqueles que eventualmente a gente tem em casa mesmo, para uma dor, né, que doses comuns, doses simples, né, que às vezes a gente acaba tomando, né, é comum, isso aí é recorrente, né, no Sim. comportamento do brasileiro. Então, e costuma melhorar, as simples melhoram e não se precisa ficar tomando repetidamente. Sim, sim. Quando precisa tomar mais de uma vez, é melhor você já marcar um médico. Então, a dor for insistente, vamos dizer isso, assim, e passar um tempo persistente. que você toma uma vez... A gente fala em persistente ou recorrente, né? Recorrente. As duas coisas. Elas Ou voltam. ela continua mesmo com o remédio, ou ela, apesar do remédio dar uma melhorada, some até, mas logo, logo está de volta. Uhum. Então é ou a persistência ou a recorrência. Sim. Já chama atenção. A gente sabe que quando você fala num neurologista, e se você assim já tem uma orientação de um médico, um clínico geral, que é para procurar o neurologista, aí você fica com uma certa preocupação. Será que já vai abrir minha cabeça, vai ter que fazer uma cirurgia e tal? Nem sempre isso acontece, né? Porque como eu queria que você assim deixasse mais claro isso. Sim. Existe o neurologista que cuida da parte medicamentosa e faz o tratamento através de medicamentos ou tratamentos, né, outros, e existe aquele caso que é de cirurgia, não é isso? O que vai acontecer é uma investigação adequada do neurologista, ele vai rastrear o paciente para todas as possibilidades para aquele sintoma. Definida a causa, vai estabelecer o tratamento. Perfeito. Depois que isso está bem feito, adequadamente, os exames que ele pediu eventualmente para diagnosticar também vai determinar se isso é simplesmente uma doença clínica de tratamento com remédios, uma fisioterapia, algumas coisas, né, que não necessitem de cirurgia, ou ele mesmo pode encaminhar para o neurocirurgião. Sim. E é o que frequentemente acontece. Uhum. Eu estava lendo alguma coisa aqui nas suas informações que você também tem um tratamento para a questão da coluna, não é? Uhum. Estudos que você fez e a formação sua também nessa área. Nós sabemos que o problema de postura é um problema recorrente, né? Que todas as pessoas precisam ficar se cuidando, né? Nós estamos aqui sentados e eu tenho que tomar cuidado com a minha postura, não posso... eu gosto de assistir televisão quase que deitado, curvado, deitado na minha poltrona, na chest, lá, com as pernas esticadas, porque é mais confortável, e às vezes você está ali dia após dia, colocando a sua coluna numa posição errada, e isso no futuro pode dar problema. Você estava me falando, você tem uma formação e trouxe uma técnica para o tratamento de coluna, que não é um tratamento... Como que acontece? Equipamento, um aparelho para isso? Com essa vivência na cirurgia de coluna, né? Uhum. Porque a neurocirurgia trata não só as cirurgias do cérebro, mas também as da coluna. Com essa vivência que eu fui tendo, eu percebi que precisava oferecer alguma coisa para o paciente antes mesmo de definir pela cirurgia. Algo mais, vamos dizer assim. Porque você nem sempre consegue uma adesão do paciente a tudo que você precisa ou tudo que ele precisa para controlar a doença da coluna. Uhum. Então eu investiguei mais ou menos uns 2 anos investigando, procurando no mundo inteiro onde tivesse alguma coisa que pudesse ser eficiente, de fato, para a coluna. Eu acompanhei alguns tratamentos clínicos, né, não cirúrgicos, de tração mecânica, algumas coisas desse tipo que começaram até a aparecer aqui na nossa cidade mesmo, e não estava vendo resultados práticos, eficientes para o paciente. Aí eu consegui um equipamento canadense, que se chama SpineMed, que ele faz a tração controlada pelo computador, uma tração progressivamente maior a cada sessão,
São 20 sessões de 30 minutos cada sessão, em que a coluna vai sendo lentamente tracionada a ponto de ganhar o espaço que veio perdendo ao longo dos anos pela doença do desgaste das cartilagens, que é a base da doença que provoca, da espondiloartrose, que provoca a compressão nos nervos que saem de dentro da coluna e provocam tanta dor e tanta incapacidade aí, né, nas pessoas aí no dia a dia. E esses problemas que surgem assim na coluna, a maior parte deles é o quê? É pegando um peso de uma forma errada, se sentando ou se comportando de uma forma errada, curvada. Qual que seria o cuidado que uma pessoa precisa ter para que não tivesse um problema maior no futuro? Do ponto de vista das principais causas, envolve algumas coisas que a gente vê no dia a dia, né? A postura inadequada, uma falta de atividade física. A pessoa, né, faz um pouco de atividade física na infância, adolescência e nunca mais na vida. E achando que isso vai, de alguma maneira, não vai ter consequências. Isso tem um preço a se pagar em algum momento. A musculatura frágil, instável, que deveria suportar o corpo adequadamente, ela começa a ceder. Uhum. Ela começa, você não usa a musculatura, né, já existe até, o que não se usa adequadamente começa a atrofiar. A musculatura é exatamente o que acontece. Sim. E a sustentação do nosso corpo é basicamente ósseo, articular e muscular. Então, sem isso, a coluna vai começar a sofrer as consequências, e é associada à postura inadequada e alguns, eventualmente, né, movimentos ou esforços que se faz, ou um grande esforço numa postura muito inadequada, ou esforços repetitivos também de modo inadequado. Sim. Mas na base de tudo isso, a maior gravidade disso está numa questão também genética. Já se definiu que existem alguns genes que protegem, alguns genes que controlam a qualidade da cartilagem de cada um. Tem pessoas que têm isso muito mais cedo e muito provavelmente estão nessa faixa de pacientes que tem essa alteração genética de predisposição a um desgaste mais rápido da coluna. Então, quer dizer que uma pessoa que comumente ela sente um desconforto na coluna, dor nas costas e vai fazer um movimento um pouco diferente, já sente uma dor, que a gente percebe. Tem gente que trabalha, às vezes quem trabalha com homens que trabalham com um trabalho braçal, pega um peso, caixas e levantam coisas, trabalham com andaimes, essa coisa toda, e não tem nada. Você vê, às vezes, até com uma... não é? Mas você percebe que a musculatura dele, tanto a musculatura abdominal quanto as costas, são desenvolvidas. E eu acho que talvez isso proteja mais ainda, né? E deixe a coluna no lugar. Mas existe também aquele profissional, no final de semana, resolve cortar a grama lá com a tesoura, fica agachado, de repente trava a coluna e já dá aquela dor e já... eu não sei o que aconteceu e tal. Você recomendaria, para quem está nos ouvindo, que para cuidar da sua coluna, você deveria também cuidar de ter exercícios físicos apropriados, formar uma musculatura adequada para se proteger? Sim, é muito comum o paciente chega lá com um estado avançado de problema na coluna e fala, mas doutor, o que foi que eu fiz? O que faltou? Não sei. Eu falei, olha, não é necessariamente uma coisa que você tenha feito. Porque se você prestar atenção lá no seu trabalho, por exemplo, a pessoa trabalha carregando peso, né, o dia inteiro, muito tempo. Nem todo mundo que faz o que aquela pessoa faz tem aquilo que ela tem. Né? Sim, e aí que entra aquela questão que eu estava dizendo, que é a questão genética. E se a pessoa não, a partir daí, não estabelecer algumas metas em termos de adequação do peso corporal, o sobrepeso, a obesidade a partir do grau 2, começa a ter consequências graves para cima da coluna. Sim. Então, o sobrepeso é um fator importante. A falta de atividade física também. A pessoa não tem uma rotina com atividade física. Aí tem gente que ainda fala assim, não, mas doutor, puxa vida, eu subo escada o dia inteiro no meu trabalho. Aí eu levanto isso aqui, tiro daqui, ando, meu trabalho, eu trabalho lá na fazenda, eu ando o dia inteiro? Eu ando o dia inteiro. Então tá bom, o seu corpo está bem acostumado com o seu movimento. Então você está melhor do que muita gente que não se movimenta. Mas seu corpo já acostumou. Para você, então, vai te dar um pouco mais de trabalho. Você vai ter que separar um tempo
para oferecer para o seu corpo um pouco mais de dificuldade. Claro que precisa ter uma supervisão, não dá para você fazer por conta própria. Se você não tem uma instrução já, se você já não tem um costume, né, de anos de treinamento e exercício, você precisa ter uma supervisão para isso. Mas você precisa, esse paciente que se diz muito ativo, né, e geralmente né, não é mentira não, é verdade, eles são muito ativos. Sim. Precisa separar um tempo diferente e oferecer uma carga, intensidade, frequência e progressão de dificuldade para ele ter uma melhora de fato. Sim. A questão de quem já se acostumou com a dor, por exemplo, a pessoa fala, eu tenho uma escoliose que já me acompanha há muitos anos, já faz parte de mim, aquela coisa toda, e eu estou acostumado com a dor e tal. É interessante que tem paciente que chega já falando assim, né? Doutor, a minha dor, isso, a minha dor. Não, já se apropriam da dor, né? Fala, não, calma, não fala assim. Vamos consertar essa frase. Não é sua, aí, né? Tira isso daí. Tá certo. Mas essa questão mesmo como eu falei, da questão da deformação da coluna, esse tratamento que você falou com relação a esse tratamento progressivo, né? Ele tem jeito, por exemplo, uma pessoa que tem um problema desse, que a gente sabe que são muitas pessoas que sofrem com isso, né? Esse é um tipo de doença muito específica. A deformidade da coluna, que são as escolioses, né? Que são as alterações do equilíbrio da coluna no plano, a gente chama de plano frontal, né? Quando você olha a coluna de frente, ela é como se fosse um S. Ela tem uma tortuosidade. É um desequilíbrio assim, que é visível, né? Perceptível, um ombro mais baixo do que o outro, a pessoa anda com dificuldade. Então, esses pacientes com esse tipo de deformidade da coluna, eles são outra categoria de pacientes. Esses que a gente estava falando da SpineMed, eles são beneficiados porque tem uma doença degenerativa de desgaste das cartilagens. É a espondiloartrose. Sim. Essa outra que você começou a falar agora é a escoliose, que é a deformidade da coluna, que ela não ela tem o benefício de outros tipos de tratamento. São muito eficientes hoje em dia também, como reeducação postural global, que é o famoso RPG. Que é uma especialização da fisioterapia, que pode ajudar a reequilibrar as estruturas da coluna e, dependendo do grau da escoliose, pode melhorar bastante o tratamento com esse tipo de terapia. A gente costuma indicar. Tem alguns parceiros que a gente confia bastante pela qualidade do tratamento e a gente encaminha diretamente. E esse tratamento, por exemplo, ele pode também ser feito antes que a pessoa... Às vezes a pessoa sente que está muito cansaço na coluna, nas costas, e resolve ir para uma academia. Então, uma coisa prática para a gente falar. E aí, chegando lá, pelo desconhecimento do treinador, do personal trainer, seja quem dirige e faz a sua análise para... Normalmente eles pedem um exame médico, né, para saber se a pessoa já tem um histórico, né, prévio dos problemas que a pessoa possa ter. Mas vamos que ele resolva, eu acho que os músculos das costas estão fracos, eu vou para uma academia. Chega lá, começa a fazer, aí acontece exatamente o contrário, né? Começa a pegar peso, né? Malhar com pesos, fazer força, às vezes até de forma errada, e aí ele precisaria passar por um processo de reordenamento do RPG, como é que chama? Reprogramação. Reeducação postural. Reeducação postural. É uma técnica bem específica mesmo, é uma subespecialização quase dos fisioterapeutas. Eles fazem um curso à parte, só para aprender essa técnica de reequilibrar a estrutura da coluna. Mas é muito comum isso também. O paciente vai, não, estou precisando ir para uma academia, então eu vou. Aí escuta o que a gente está falando até uma parte aqui, não escuta a conversa inteira. Fala, peraí, desliga e já vai para a academia, né? Sim. Não, isso não vai funcionar. Não vai dar muito certo. Do mesmo jeito que a gente pensa, a partir de 30, 35 anos é melhor passar por um cardiologista para ver se está tudo bem, para eu poder fazer uma atividade física, né? Também, para você fazer uma atividade física, deve passar por um médico especializado nas articulações e na coluna, principalmente, porque é a estrutura do seu corpo, é o que vai sustentar todo o seu movimento durante sua atividade física. Se você nunca teve essa avaliação, é melhor que vá para minimizar os riscos que a gente fala, né? E quando a gente olha, né, num raio-x, ou a gente olha num diagrama de anatomia, assim, numa ilustração de anatomia, a gente vê que da coluna saem aquela teia de nervos para o corpo inteiro, né? Exatamente.
por exemplo, uma pessoa poderia imaginar que era hora de procurar um neurologista no momento que ela tem muitos formigamentos nas mãos, nos pés. O pé, de vez em quando, meu pé, eu tenho cãibras, ou então meu pé fica formigando. Isso é um sinal de que a pessoa possa estar com alguma... É um sinal, mas é um sinal também de muitas outras doenças. Sim. Então, assim, o médico bem capacitado vai saber definir bem isso. Sim. Porque ele vai ter que ter todo o histórico, né? Avaliar todo o histórico do paciente, perguntar várias coisas. O paciente diabético, que não tem nada na coluna, pode ter exatamente esse sintoma. Só Sim. porque ele é um diabético que não se cuida adequadamente e já tem o que a gente chama de neuropatia periférica. Por causa do excesso da glicose circulante, ela começa a queimar os nervinhos mais finos nas mãos e nos pés, por exemplo. Então, só para ficar em um exemplo de que um sintoma pode significar um monte Sim. de outras causas, né? Por exemplo, uma hérnia de disco comprimindo um nervo também provoca sintoma que pode dar dormência e formigamento nas mãos. Exato. Então, hoje em dia, desculpa interrompê-lo, mas só aproveitando que você falou na hérnia de disco, né? Hoje em dia, dada a vida corrida que a gente leva e uma vida insalubre, né? Com pouco cuidado com o corpo, e a gente tem que estar alerta para isso o tempo todo, seja em qualquer idade, tem aumentado essa questão de hérnias de disco, e os amortecedorzinhos estão sendo muito judiados, assim, maltratados com essa nossa vida corrida? A gente tem duas coisas. Tem, sim, a vida corrida, a qualidade ruim da alimentação, a falta de atividade física, tudo isso junto. Mas, além disso, também tem muita a proliferação, e até para o bem, né, de mais exames diagnósticos, mais capacidade de qualidade nas imagens e para você detectar coisas mais precocemente. Então tem essa vantagem por esse lado não estou aqui defendendo que todo mundo tem que fazer todos os exames, né? Que aí vira uma panaceia, né? Aí você não segura mais, nenhum sistema é saudável de saúde se sustenta dessa maneira. Sim. Mas você consegue hoje, com imagens de qualidade, detectar as coisas muito mais cedo do que antes, do que há 20, 30 anos atrás. Eu estava vendo também que você sempre participa de muitos congressos, atualizações, né? Participa de associações internacionais que visam essa atualização constante, né? Que é num ramo muito nobre, né? Que cuida da cabeça e da coluna, quer dizer, você cuida da estrutura que caminha, que faz o corpo andar a vida toda, né? A medicina nessa área, ela tem avançado, nessa especialidade, ela tem avançado em caminhos céleres como outras? Tem avançado muito. Hoje em dia a gente fala muito também de cirurgia robótica até, né? Sim, a cirurgia robótica já está ao nosso alcance. A gente já consegue hoje, com auxílio de robôs, dar mais qualidade no tratamento e até mesmo na execução de boa parte de atos cirúrgicos. A gente ainda não tem, pelo menos na neurocirurgia, ainda uma entrega total do paciente nas mãos de um robô. Sim. Existem empresas de tecnologia no mundo que já estão neste caminho, mas isso ainda não está popularizado nem nos grandes centros, né? São empresas de tecnologia fazendo pesquisas autorizadas pontualmente para fazer esse tipo de desenvolvimento. Sim. Sempre começa em materiais não humanos para depois você partir para humanos. Mas a cirurgia robótica já é uma realidade, a cirurgia com a realidade aumentada também, que é você usar um óculos de realidade virtual, que você consiga ao mesmo tempo ver o campo cirúrgico e ver todo o exame do paciente em cima da própria imagem do paciente, como se fosse uma fusão de imagens para você ir trabalhando e ter mais qualidade nos resultados do tratamento. Tem a cirurgia endoscópica também, que é uma cirurgia com acesso mínimo de 0,5 centímetro. Você entra na coluna do paciente ou também no cérebro e você faz o que precisa ser feito com, a gente chama de mínima invasão, né? A cirurgia minimamente invasiva, com muita qualidade. Sim. Falando em cirurgia, o leigo já viu algumas
imagens com relação ao cérebro, né? Das partes do cérebro que cuidam de cada uma das nossas atividades e tudo mais, memória, fala e tudo mais, né? Existe uma possibilidade, por exemplo, dentro da sua especialidade de cirurgia, por exemplo, a pessoa sofre um acidente ou tem uma determinada doença que debilita o cérebro numa parte, né? Por exemplo, afetando a fala. Hoje a neurologia ela já começa a fazer, vamos dizer assim, a ter melhoras. A pessoa tem uma certa perda, vamos dizer assim. E o cérebro hoje, né, o conhecimento que a gente tem dele, você já consegue ligar, vou falar aqui talvez uma coisa religar, né? Ligar neurônios que não eram responsáveis por isso, ou isso acontece automaticamente, ou, por exemplo, é um caso de cirurgia, para que determinada parte do cérebro, talvez seja isso, volte a funcionar. O que a gente faz hoje muito, e está bem desenvolvido, são as cirurgias com monitoração. A monitorização neurofisiológica é você colocar sensores na superfície do cérebro durante a cirurgia e que você aplica determinados estímulos com alguns eletrodos durante a cirurgia. A gente chama até de cirurgia com o paciente acordado, né? Sim. Você anestesia, faz tudo o que precisa fazer do acesso e a preparação até chegar no cérebro. E acorda o paciente no meio da cirurgia com o campo aberto e com os sensores instalados, e você vai mapeando as áreas para evitar você alcançar áreas nobres, por exemplo, de um músico, de algum movimento específico. Já se faz isso, coloca o paciente lá tocando o seu violão, o seu violino, durante a cirurgia, para você não atrapalhar. E ali você está vendo que está até para aquela atividade, parte não foi afetada, está ativa, normal. Ele continua fazendo, porque ele consegue despertar para fazer uma atividade, e aí você faz o que precisa ser feito durante a cirurgia, eventualmente tirar um tumor, né? Tirar uma área que está não funcionante, e você termina essa parte, né? Volta a anestesiar o paciente e termina a cirurgia com mais segurança. Mas essa questão de você refazer conexões ainda também é campo de estudo hoje, muito avançado. Né? Hoje também tem muitas instituições de ensino que têm volume, né, e equipamentos e capacidade de tecnológica, não só tecnológica como também econômica, né? Sim. Pra você ter aportes para pesquisa, e você consegue desenvolver isso hoje. Está bem avançado também. Perfeito. Uma outra coisa que eu gostaria de saber também é, por exemplo, a gente tem a impressão, né, de que, por exemplo, um cirurgião tem que ser alguém, agora falando, né, nesse nosso bate-papo mais pessoalmente, né? A gente tem, algo nos faz mudar esse conceito, que a gente imagina que um cirurgião tem que ser uma pessoa fria, que não se envolve com, né, porque o negócio dele, ele vai ter que cortar, ele vai ter que fazer uma coisa que a gente, ele tem que ser de alguma forma utilizada a cirurgia como a gente considera uma coisa talvez um pouco... Só um pouquinho, tem que cortar. Eu até brinco às vezes, né, o paciente fala, mas doutor, você abre a cabeça do... eu abro e fecho, tá tudo bem. Tá isso garantido. Aí é importante. Tem que, né? cortar, tem que costurar. É uma grande verdade isso, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, né? A gente hoje fala sobre muito a questão da humanização cada vez maior da medicina, né? Porque as pessoas às vezes deixam de procurar o médico de medo que o médico não possa entender da sua questão, da sua complexidade total, e não confia totalmente. Por isso eu diz, é meu médico, é o meu médico. Quando diz assim é porque você falou minha doença. Não é sua doença, né? Eu estou aqui para tirar essa ideia da sua cabeça, mas o médico, sim, você é meu médico, né? E a gente fica muito feliz, por exemplo, de saber quando um médico tem outras atividades que não, e agora eu quero falar sobre você especificamente, né? Que não seja apenas a profissão como um cirurgião, né? E como um médico, um cirurgião que mexe com uma parte muito nobre, né? Que é o cérebro, a parte
mais importante, talvez, da existência de uma pessoa, o seu pensar, o seu agir, os seus comandos de movimentos e tudo mais. Então, eu sei que é uma coisa muito séria, né? Mas a gente também fica feliz quando vê um médico preocupado com pessoas. E agora eu vou te fazer uma pergunta meio capciosa. Você acha que o fato, e aí para aqueles que não sabem, né, o Vladimir, ele é músico, ele é cantor, ele é compositor, então ele usa todas as faculdades mentais dele, né? Ele usa o cérebro dele, né, para ser um homem com outras habilidades, né? E então eu pergunto, isso te ajuda na sua profissão? Isso tem te ajudado? A arte, aquele outro lado do Dr. Vladimir, que também toma espaço, né, e pede espaço como músico, como compositor, como cantor, pianista, né? Isso aí te ajuda? Isso me ajuda muito, muito mesmo. Eu desde cedo desenvolvi essa questão artística. Tem uma coisa, né, familiar aí atrás. Minha tia, Amélia, né? Sem dúvida. Ela era uma artista completa. Pianista maravilhosa, né? Pianista, tocava vários instrumentos. Eu perdi a conta de quantos instrumentos ela tocava. Sim, sim. Depois que eu vi ela tocando aqueles órgãos lá e tocando as duas mãos aqui em cima e o pé, ela fazendo os harmônios antigos. Baixo ainda embaixo, né? Assustador, impressionante. Tocava acordeon, tocava muitos instrumentos, tinha uma capacidade artística muito grande. Tanto que cedo, né, ela foi para o Rio de Janeiro fazer finalizar seus estudos, e quando voltou, montou aquela academia que era a Sanssouci Ballet, né? Sanssouci Ballet, tá. Tempão. Professora Amelinha. Sim. Amelinha. Então, assim, a gente tem isso, né, uma genética favorável para isso, né? Sim. Eu sempre desenhei um pouco, né? Fazia um pouquinho de desenho, fazia alguns quadros, né? Minha mãe até guardou alguns lá em casa. Então, sim, ajuda demais. Perfeito. Ajuda muito. E o fato também de você também ter na família outros médicos, né? Sim. Os tios, né? O Benhur, Vicente, o Dr. Vicente, o Dr. Benhur. Não dá para esquecer. De um deles, do Benhur, eu fui até secretário uma vez. É mesmo? Eu acho que eu tinha uns 12 anos, 12, 13 anos. Ele já era médico? Já era médico, neurologista, fazia eletro, né? Atendia ali na frente, do lado da casa da minha avó, ele tinha o consultório ali. Então eles ficamos sem secretário. Isso eu fui também. Fui secretário de médico já também. Foi um tempinho, acho que uma semana ajudando lá, até ele contratar uma nova secretária. O Dr. Vicente também era neurologista, né? O Benhur era neurologista e o Vicente era neurocirurgião. Ele tinha a sua profissão. Exatamente a mesma. Você seguiu os passos do Dr. Vicente. Foi, então teve essa inspiração, né, vamos dizer assim. Interessante você falar isso, porque eu me lembro, o Vicente, ele já não está mais conosco, mas... Eu o conheci quando eu era bem jovem, né? Logo que cheguei a Campo Grande. Ele já era médico, ele atendia, se não me engano, no hospital universitário também, né? E ele era cantor também. Cantava e tocava violão. Tocava violão. Muito bem, cantava nos quartéis com vocês. Exatamente. Lá, né? Ele era um dos mais antigos naquela época em que a gente era um pouco mais jovem, né? Exatamente. Mas me traz muita saudade também essa questão. Mas, Vladimir, eu queria que você... uma outra coisa também, eu queria que você desse uma palavra para as pessoas que, às vezes, de alguma forma não estão se sentindo bem ou acham que tem algum problema, né, neurológico e tudo mais. E eu queria que você falasse sobre isso, porque, às vezes... nem toda a família tem aquele incentivo, você precisa procurar um médico, isso aí não é normal e tal. Então, qual é o cuidado que a gente deve ter no dia a dia para que a gente possa saber se está com a saúde boa, se você está bem, né? Como é que a gente pode descobrir isso ou entender que não, é hora de procurar um médico, né? Eu acho que do ponto de vista que eu posso falar com mais propriedade é do ponto de vista neurológico, principalmente, né? Quando a gente fala de doenças neurológicas, a pessoa tem que pensar que ele precisa ter um equilíbrio do sono. Olha aí. O sono precisa ser equilibrado. Tanto, existem alguns tipos de insônia, né? Tem gente que tem dificuldade de começar o sono. Tem gente que já tem dificuldade, quando dorme fácil, mas um sono muito leve, acorda várias vezes. Então, o sono
é a parte que a gente chama de o recarregar da nossa bateria. A gente hoje tem bateria em quase tudo, né? Sim. Então é fácil de guardar isso hoje. Com Então é o certeza. nosso recarregar de bateria. Se você não tiver um sono adequado, você vai ter a consequência para o seu dia inteiro. E você imagina isso se repetindo a cada dia, a cada semana, a cada mês e anos. Então isso vai cobrar de você uma consequência grave para a sua saúde. O sono recarrega neurotransmissores, reequilibra o corpo, define quando hoje o pessoal que estuda muito, né? Os estudantes nessa fase de pré-vestibular, essa coisa. Então o sono também fixa toda a matéria que você estudou durante o dia. Então fala, não vou dormir mais tarde porque eu tenho que estudar, que é prova. Não, eu vou acordar bem mais cedo para poder... Não adianta. Quer dizer, nada. transgrediu o horário certo Furou, de sono, você vai ter vai ter prejuízo. na Achando capacidade que está ganhando, de está perdendo. retenção daquilo que você estudou, né? Mas estudei tanto e na hora não lembrei. Pronto. Aí investiga um pouquinho para trás, você vai encontrar os pontos fracos. Então, o sono é essencial. A atividade física, hoje em dia está comprovado que os exercícios de força, eles também produzem neurotransmissores. Ah, sim. Não é só, endorfina, lembra daquelas coisinhas assim que melhora a dor, melhora o sono. Eu fiz exercício, eu vou dormir melhor. Não é só isso. A produção de neurotransmissores que vão agir dentro do cérebro também é muito aumentada nos exercícios de força, principalmente os exercícios de perna, porque são os músculos maiores. Sim. O músculo maior quantidade de produção desses neurotransmissores para o cérebro trabalhar melhor. Então não é só assim, poxa, mas eu não gosto. Então faça pelo menos como se fosse um remédio. Sim. Pensa assim. É melhor um remédio assim do que ter que usar outros remédios. Que vão lá para frente ter consequências maiores. Né? Não tem um remédio que não tem um efeito colateral. Né? Perfeito. E eu queria também que você falasse sobre a questão do alerta quanto a alguns excessos, por exemplo, que vão afetar a nossa parte cerebral, né, a parte neurológica, que seria o fumo, a bebida. Qual é a sua... o que você diria, qual é a coerência numa situação? Porque hoje todo mundo, se a gente for olhar aí fora, tem contato com o cigarro ou com outras drogas mais fortes. E isso aí, qual é o dano que isso pode, ao longo do tempo, causar? Tanto o tabaco de qualquer qualidade, como hoje tem aquele cigarro eletrônico hoje? Cigarro eletrônico, né? A pessoa, não, é só vapor. Está comprovadamente, cientificamente comprovado, que é tão prejudicial quanto o outro. Sim, quanto o fumo de tabaco. É a mesma coisa, não muda nada. Não, é só... Não, a gente só usa aquele lá que todo mundo usa, que eu nem lembro o nome. É para ficar mais calmo, mais concentrado. Aquele que tem... Aqueles narguile, né? O narguile, né? Do narguile. Aquele é cultural, coisa, né? Não muda nada. Sim. O prejuízo é igual. O malefício é igual. E você joga para dentro do seu corpo um monte de substâncias químicas que o corpo vai ter um trabalho enorme e não consegue anular todas. Anular, não consegue anular todas. Seria a palavra certa. Além de se desgastar em coisas que poderia estar utilizando para melhor qualidade de vida sua, né? Ele vai se consumir, vamos dizer assim, né? Vai se consumir tentando consertar esse dano. Tanto o fumo quanto a bebida alcoólica. O álcool, mas é só um vinhozinho. Eu vou te dizer bem claramente a minha posição sobre o álcool. O álcool, em qualquer quantidade, é tóxico. A gente não tem álcool circulando, fazendo coisas boas no nosso corpo. Mesmo que seja aquela dose, copo de vinho por dia te dá uma boa saúde, por causa disso, algumas até, eventualmente, você vê ou profissionais da saúde falando sobre isso, não? Sim. Um copo de vinho, uma refeição, não tem mais nenhum. Olha lá, os europeus que tomam copo de vinho. Álcool é tóxico para o neurônio, ponto. Não tem outra coisa para dizer. Não é só o problema do fígado, do pâncreas. Ele é tóxico para o neurônio em qualquer quantidade. A diferença é que você está tomando em doses. Você está se envenenando devagarzinho. Devagarzinho, quer dizer, a questão do... Não tem benefício. Você quer o benefício, poxa, mas e aquelas coisas que o vinho tem? Resveratrol, várias outras coisas que falam, né? Sim, o suco de uva integral tem também. Tem também, então não seria essa desculpa, né? Não é o motivo. Preciso não é o motivo. A gente não precisa de álcool, a gente não precisa de tabaco.
Essas substâncias químicas que entram no nosso corpo começam a fazer estragos e em algum grau, você não sabe quem, pode provocar dependência. Sim. E essa dependência, o vício, por exemplo, numa droga mais forte, seja a maconha, né? Ou drogas psicotrópicas, até remédios, né? Tomados de forma inadequada, isso aí causa o mesmo malefício, por exemplo, para os neurônios, para a cabeça da pessoa? Exatamente. Também está comprovado aumento de casos de esquizofrenia nas pessoas que utilizam maconha. Né, a frequência e a intensidade é imprevisível, o quanto que você vai precisar usar para saber se você vai ter ou não um problema com aquilo. Você vai testar para ver. Eu vou fazer o teste, vou ver se eu tenho ou não. Né, acho que tem algumas coisas desnecessárias na vida. Né? E de qualquer maneira tem substâncias químicas ali também envolvidas. Né? A gente está falando, é diferente de você falar de mas tem remédio hoje à base de calma. Tem remédio, mas para você ter o remédio você tem o diagnóstico. Você passou por um médico, você foi avaliado, o médico vai te acompanhar e vai te dar a dose adequada. Você vai voltar para ser acompanhado. Então é diferente você falar, puxa, mas tem remédios à base de maconha, que hoje em dia, como que está falando contra a maconha? Sim. Então é uma informação que fica truncada, mas é diferente, né? Não diferente. É o fumar, não sim é um óleo extraído de uma parte daquela planta que vai te... E tem diagnóstico para começar. Ele foi determinado diagnóstico médico para ter o tratamento com aquele tipo de droga, né? Sim. E adequado. Ele está fazendo ótimos resultados, né? Com os tratamentos adequados hoje em dia. Mas tem que ser o tratamento adequado e a pessoa ter aquele diagnóstico, né? Para isso. Exatamente. Uma outra coisa que eu queria te perguntar. A nossa geração, né? Talvez a minha e as mais antigas, ficam preocupados. Depois dos 60, 70 anos, você fica preocupado, será que eu não vou ter o problema de esquecimento? E o fantasma do Alzheimer, de uns tempos para cá, parece que ele vem, ninguém sabe se isso tem aumentado, porque antes a gente tinha pouca informação, então muitas pessoas sofriam nas famílias com seus membros mais velhos, ou pessoas de uma certa idade começavam a sofrer o mal de Alzheimer. Mas hoje, pela informação, parece que são mais pessoas. Talvez a gente, em todos os tempos, houveram esses males, né? Mas existe uma forma da pessoa se prevenir quanto a isso no aspecto clínico mesmo, talvez não seja cirúrgico, mas clínico, para que não venha a sofrer isso. Algumas habilidades que a pessoa deva desenvolver para que corra menos riscos, ou todo mundo está sujeito a sofrer do mal de Alzheimer um momento da vida qualquer, seja... Quando a gente fala das demências, né, que Alzheimer é só um dos tipos de demência, tem vários outros tipos, né, há um grande grupo de demências e Alzheimer é uma delas. O que acontece é que a demência de Alzheimer é a demência mais comum a partir dos 75 anos. Então ela acaba sendo mais propagada, né? Mas você tem a demência do cérebro vascular, que é causada por uma vida totalmente desregrada e que provocou vários estreitamentos de artérias e veias no cérebro. De repente tudo começa a não funcionar. E o sangue não chega e começa a não funcionar mais, mas e também é um tipo de demência. Muito comum nos pacientes com doença aterosclerótica, né, que a gente fala. Hoje, em termos de prevenção, já está bem estabelecido que os pacientes intelectualmente mais ativos têm menos incidência de demência. Olha, isso é importante, né? Muito. Porque fala, poxa, então eu precisava ter estudado, né? Eu precisava ter... Não é isso. Eu não falei de pacientes com instrução formal. Falei intelectualmente ativos. Você pode não ter sido... Puxa vida, tem gente que não conseguiu estudar a ponto de não saber ler. Mas é intelectualmente ativo, muito interessado nas coisas, muito atuante, por exemplo, dentro de uma igreja, está sempre ali ouvindo a palavra. Então, é uma atividade intelectual contínua que vai mantendo o cérebro em estímulo permanente. Atividade funcionando em todas as claro áreas. Que se você falar dos graus de instrução, naturalmente, quando você coloca esse grupo de pessoas que estudaram, conseguiram progredir na carreira, do ponto de vista acadêmico, os mais instruídos têm menos também, né? Porque foram muito intelectualmente ativos e continuaram até mais tarde, eles têm menos incidência de demência também.
Então, se você for pensar em alguma coisa, volte a estudar alguma coisa. Sim. Se eu fosse para dar uma ideia, né? Volte a estudar alguma coisa que você vai se beneficiar no futuro. De qualquer maneira, vai ser benéfico. Existem algumas receitas caseiras aí, né? Sempre um bom livro, palavras cruzadas para fazer a cabeça funcionar, né? Quem gosta. Agora tem uma propaganda... Só não pode virar profissional de palavras cruzadas, né? Porque tem uns que são viciados, né? Aí já é vício, né? Virou vício, virou tiro com o pé nas costas daquele. Tem que arrumar outra coisa. Igual a atividade física. Sim, perfeito. O muito ativo, né? Tem que ir para uma atividade intelectual diferente para estimular o cérebro. Perfeito. Outra coisa, jogos, né? Os orientais têm aquele mahjong lá, que é coincidir as figuras com rapidez e tal. A gente tem ouvido muito falar isso, a pessoa colocar o seu cérebro em exercício o tempo todo, que a pessoa, mas aí eu vou ficar cansado de ficar pensando nessas coisas todas e tal. Né? Hoje a gente tem muito costume, você lembrou bem, eu acho que isso é uma boa dica que a gente dá para quem está nos assistindo, que hoje a gente tem um nível de informação muito grande, mas uma informação às vezes que ela vem toda ela já pasteurizada, né? Jogada sobre a gente, e você querendo ou não, você ouve falar sobre notícia de acidente, roubo, assassinato, feminicídio e não sei o que, uma série de coisas que eu acho que a gente aqui, de uma maneira simples, fica pensando, eu estou enchendo minha cabeça com coisas que não vão me ajudar em nada, só me incomodar. E muitas vezes fica viciado nisso, né? E viciado em más notícias, em catástrofes, porque em saber... provoca uma produção de neurotransmissores muito forte e você acaba, né, quimicamente, ficar dependente daquilo. Sim, é. Começa a ficar sem, você vai atrás. Acabou a bateria aqui, não, vou pegar o outro ali que está com bateria. Não, vou ligar a televisão. Alguma coisa para estimular. A pessoa não consegue ficar em silêncio, por exemplo. O cérebro não funciona sozinho, tem que ser estimulado de outra forma. Esse é um outro fenômeno dessa geração de telas e de estímulos excessivos o tempo todo. Audiovisuais o tempo todo. Por isso que a gente insiste, né, que com as crianças a gente tem que dar um limite de tempo. Sim, isso é importante. Limite de tempo de tela. Isso controlado. A criança com menos de 12 anos não é adequado ter um celular dela, que hoje a gente vê isso. Importante essa informação. Tem 10 anos. Eu já tenho 10 anos, não. Mas já tem um nível acadêmico ainda que dá para usar informação. E, na verdade, o cérebro está em formação até os 25, né? Isso também já está bem determinado hoje. Olha só. Tem áreas do cérebro, principalmente o lobo pré-frontal, né? A área de comportamento, ainda está em formação até os 25 anos de idade. Então, tem muita coisa para se cuidar, para você não criar umas gerações de dependentes de hiperestímulo. Isso, infelizmente, já está acontecendo. Interessante. Uma vez, assistindo um filme, eu vi uma cena que me chamou a atenção. O pai falando para o filho, você está no seu momento, na época de ler, e ler muito. E aí, do lado do menino, uma pilha. Mas eu já li 2. Ele falou, você vai ler essa pilha toda. Uma conversa entre pai e filho, né? E você acabou de falar uma coisa muito importante. Eu acho assim, a pessoa que não tem esse costume deveria começar a cultivar o hábito da leitura. Quando você lê algo, seja um livro de ficção, um romance, um livro técnico, um livro científico, você coloca informações novas dentro da cabeça e o seu cérebro funciona de uma maneira diferente se você ficasse em stand-by, sem pensar em nada ou querendo fazer só coisas muito simples, né? Então, hoje, você falou uma coisa muito interessante, seria bom a gente repetir isso, né? Então, quer dizer, o hábito de uma leitura, né? Mesmo que você não goste, comece a ler assim mesmo, né? Você exercitar o seu cérebro de maneiras mais produtivas, seria isso, não? Sim. Você pensar em coisas que você... Tem gente que, poxa, eu gostaria de ter aprendido tanta coisa sobre história que eu não conseguia aprender. Hoje em dia você tem disponível, você tem acesso a livros. Você, poxa, mas eu não tenho recursos, mas provavelmente tem um celular, provavelmente tem um YouTube. Para isso o celular é muito bom também, né? O YouTube está ali também. Se você fazendo o filtro adequado, você procurando da maneira certa, você vai encontrar ali coisas que do seu interesse. Puxa, eu nunca estudei tanto isso. Eu queria ter estudado mais tal assunto. Puxa, eu gosto tanto de plantas, mas eu nunca estudei. Então, vai atrás, você vai encontrar. Hoje em dia está disponível, é só você procurar. Vai encontrar e isso vai te trazer um estímulo novo. E para o cérebro, estímulos novos, desafios novos também previnem contra as demências. Sim. Agora vamos ao inverso.
alguém que trabalha muito, estuda muito, tem uma vida muito sufocada de informações e está se formando e está cada vez se informando mais. Uhum. E para o cérebro dele, para a cabeça dele, do aspecto neurológico, o lazer, o sair, olhar o verde, Exatamente. ir para uma cachoeira, para o mar, para algum lugar, isso Perfeito. aí também é uma coisa importante de se fazer. O famoso equilíbrio, né? Ah, O sim. equilíbrio é um segredo, muitas vezes. Uhum. Porque o hiperestímulo, como a gente estava falando, né, não necessariamente é bom, não necessariamente é favorável. E quem tem essas rotinas muito intensas o tempo todo e obrigações, precisa ter tempo de repouso, tempo de descanso. Uhum. Como a gente falou do sono, é bom que você tenha isso, essa programação de 6 dias trabalhando e um dia descansando, já veio lá Lá de de muito cima, atrás, de muito alguém, atrás, lá de cima, né? Deus sabia o que estava fazendo quando Aham. deu a orientação. Então tem uma rotina. Deu o exemplo, né? Deu o exemplo. E o 7º descansou, né? Então, separe um tempo de descanso, é necessário. Separe um tempo de qualidade com a família, com amigos, se você não tem ainda uma família, né? Ou se você não gosta de muita gente, consigo mesmo que seja. Um Sim. tempo de descanso para você olhar o horizonte, olhar o verde, olhar... o meu consultório fica num prédio alto, né? Aí tem os pacientes, quando entram, eu deixo as janelas abertas e tem a vista para a Para a cidade cidade. toda. Aham. Aí o paciente olha, doutor, mas que vista linda. Eu falei, é exatamente para isso que essa janela fica aberta. Para você olhar longe e descansar a vista, desligar um pouco a cabeça. É exatamente isso que a gente precisa, equilíbrio. Perfeito. Doutor Vladimir, olha, uma alegria muito grande receber você, né? É isso. Eu queria que você agora desse um recado para quem assistiu essa nossa conversa, para que essa pessoa ficasse atenta para esse lado da vida dele também, né? Porque é tão gostoso, tão produtivo a gente entender um pouco mais daquilo que a gente, para nós é um mistério, que é a cabeça, não é? Eu queria que você desse uma palavra, a sua palavra final sobre isso. Hoje o segredo que a gente tem para viver no equilíbrio é você lembrar que você tem limites. Pensar que você precisa ter uma atividade física regular, que você precisa se alimentar adequadamente. Mas eu almoço, eu janto. Não, calma, não necessariamente. Muitas vezes você tem quantidade adequada, mas a qualidade não é tão boa. Às vezes, nessa quantidade e qualidade, a distribuição de proteína, gordura, carboidrato, né, que são os nutrientes, não está adequada. Então, pensa nisso. Uma atividade física regular, uma alimentação adequada. Pensa também num sono reparador. A gente fala entre 6 a 8 horas, dependendo da fisiologia de cada um, tá? Desde que você acorde descansado. Então, pensar em que você precisa ter equilíbrio e precisa sempre lembrar de se cuidar. Joia. Pois é, pessoal, essa aí foi a nossa conversa com o Dr. Vladimir Rezende. Eu creio que agora ele tem mais amigos aí, não é? Porque você já pôde ver a pessoa maravilhosa que ele é, simpático, amoroso, um homem calmo, que nos inspira a cuidar mais da nossa vida. Quando a gente olha a maneira com que ele conduz a vida dele, você sente um desejo de copiá-lo em muitas coisas. Vlá, muito obrigado. Que isso. Obrigado mesmo, meu irmão. Eu que agradeço. Deus abençoe você e sua família. Também. Obrigado por essa entrevista tão boa, viu? Obrigado. Deus abençoe. Amém. Fique com a gente nos próximos episódios. Nós sempre vamos estar com você. Um abraço a todos.